Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje, a luz que brilha o tempo todo. Eu vou estar lendo em Gênesis 34, versículo 8. Você puder pegar a Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 34, 8. Disse-lhe Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que las deis por esposa. E hoje, quando o Senhor ali falou, a luz que brilha o tempo todo, eu ali falei, Senhor, de novo, e o Senhor falou, qual é a luz que brilha o tempo todo? Eu falei, a luz de Cristo, que é o Espírito Santo em nós. E aí foi quando o Senhor ali começou, me levou a ler nesse versículo aqui, o Senhor me mostra detalhes, Se você ler ali, disse-lhes, na minha Bíblia tá amor com H. Então você tira o H, fica o quê? O amor. E o que é o H? O H é de homem, E aí, lembrando quando Deus nos criou, Criou o homem, Aqui falando homem e mulher também, Geral. Então, se você tirar o H, fica o amor. Disse-lhe ao homem o amor, A alma de meu filho Siquém. Siquém, no hebraico, significa ombro, crista, ou seja, de cristão. E aí tá assim, Siquém está enamorado. E aí onde o Senhor me mostrou, O Senhor me mostrou aqui, falando, se você tirar ali o E do espírito, e aí você continuar lendo enamorada, o que fica? Namorada. Você tira o E, fica namorada, O amor, namorada, olha que tremendo. Mas se você tirar, o E, o N e o A, então o E, eu tô falando da palavra namorada. Na minha Bíblia tá enamorada, tem outras Bíblias que acham que tá apaixonada, Enamorada. Então, se você tirar ali o E, o E fala do espírito, no, que é o N, e o A, amor. E o restante fica morada, O espírito, no amor, morada. Olha, tremendo. Fortemente, ou seja, forte a mente, Aqui tá falando o quê? Pra gente ter uma mente forte, Pra gente ter certeza da luz que está em nós, que é quem? É o amor. O amor mora em nós, porque quando fala ali, enamorada, se você tirar o E, fica namorada, ou seja, namorada, mas aí você tira o E, N-A, fica morada, ou seja, o amor mora em nós. Quem mora em nós? Deus, Ele é o amor. E quando ali, o Senhor falava mais comigo, falando aqui dessa história, da filha de Jacó, que ela foi abusada por esse príncipe que chama Siquém, só que ali ele, se apaixonou por ela. Ele se apaixonou de um ponto que ele pediu para o pai dele ir atrás dela para casar com ela. Que ele se apaixonou, que ele quis casar com ela. Queria ela de esposa. E é tão tremendo que aqui, quando o Senhor começou a falar hoje comigo, a luz que brilha o tempo todo, é a luz de Cristo em nós. É o Espírito Santo. E aqui, por que o Senhor nos leva a gente ler esse versículo aqui falando de uma história triste? Porque ele abusou, depois ele se apaixonou, no entanto que Jacó ali se cala, mas os irmãos dela ficou revoltado, Mas ali você vê que de algo, vamos falar, de uma desobediência, ali, o que aconteceu? Ele se apaixonou por ela. Se apaixonou e ali ele quis casar, E assim é nós com Deus, Assim é nós com Deus quando nós, desobedecemos, aí a gente, tem ali um encontro verdadeiro com Cristo, é onde a gente se arrepende, ele se arrependeu, se arrepende, ali a gente vê o amor de Deus conosco, É onde a gente quer o quê? Casar com Deus, porque aí a gente vê o amor que ele teve por nós, Ali o que a gente estava fazendo que desagradava, E fala do pecado, e aí lembra, eu falo assim que o pecado já veio, desde a época lá que Adão e Eva pecou. Então a gente já vem com um pecado, Já tá com pecado, a desobediência já está em nós. Então o que faz, a gente, é a gente conhecer o amor do Pai, Então eu falo que com a gente aqui é a mesma coisa que aconteceu com Siquém. É onde a gente encontra, Onde a gente se apaixona mesmo por Cristo e é onde a gente quer casar, E ali, só que ali vem o arrependimento, tudo que a gente fez sem com a nossa intenção, porque ele ali só quis ficar com ela, Mas ali é onde ele viu o amor e quis, se apaixonou por ela e quis casar. E ali, quando aqui hoje o Senhor falando na luz que brilha o tempo todo, é o Senhor nos lembrando, falando pra gente, quando o Senhor,
falando de novo, mesmo quando eu falei, Senhor, mas de novo é o Senhor chamando a nossa atenção para dizer a luz que brilha o tempo todo, a luz de Cristo que está em nós. Lembra da aliança do Pai conosco? A partir do momento que a gente entregou a nossa vida para Jesus, que a gente está no caminho, né, fazendo a vontade do Pai, vivendo os princípios, obedecendo, lembra? Que o Pai falou ontem com nós, tem falado muito sobre a obediência, qual é a nossa entrega? É a obediência, e ali, se a gente está fazendo o que agrada ao Pai, a gente tem um compromisso, né? Tem o que? A luz do Espírito Santo que brilha em nós, e através de nós, o que é? O amor. E quando, falando aqui de Siquém, falando da união, lembra? Onde o Senhor falando do ombro, né? Jesus está com os braços abertos para nos abraçar e nos unir, porque Deus é amor, e o amor une, né? O amor une, o amor faz a gente casar, né? O amor é tão que faz a gente casar, ou seja, faz a gente casar também com Cristo, né? Com Deus, né? Lembra? Ter o nosso compromisso, porque quando o Senhor aqui me levou a ler aqui, falando do novo, o que é o novo, né? E é tão tremendo porque a gente está vivendo um tempo novo. É vivendo novo todos os dias, novidade de vida, vivendo os princípios de Deus novamente, né? E aí fala assim, e aqui o Senhor nos mostra como a gente, como Siquém também, fomos falho, né? Mas o Senhor está nos lembrando da gente, lembrar o quê? Siquém se arrependeu, no entanto que ele quis casar com ela. E o que faz, né? A gente manter a luz de Cristo todos os dias acesa em nós, que é o Espírito Santo, é a gente reconhecer, é a gente se arrepender. Mas o Senhor hoje, ele está falando a luz que brilha todo o tempo, é para a gente esquecer a luz que está em nós, para a gente não esquecer a luz que está em nós, que muitas vezes, vozes, né? E quando falando aqui, quando o Senhor me fez, fortemente, e ali o Senhor me parando, fortemente, ou seja, saber, porque às vezes as coisas vêm na nossa mente, né? E aonde vai para nossas emoções, é aonde faz o quê? Apaga a luz que está em nós. E hoje o Senhor está falando a luz que brilha o tempo todo. O Espírito Santo, ele brilha o tempo todo. Quem faz ele apagar é nós com o quê? Com o pecado, sem fé, né? Com raivas, desobediência, porque Deus, ele é amor. E ele vai nos levar a gente cada dia unir mais e mais, um com os outros. É assim que nós vamos mostrar a luz de Cristo em nós. É o amor do Pai. É o amor, e o amor que está em nós e através de nós. E como que a gente mostra, né, o amor nosso com Deus? É amando o próximo, né? Então, se o Pai está falando hoje conosco, né, Deus está falando hoje conosco, a luz que brilha o tempo todo é a luz de Cristo em nós. É o Espírito Santo. Então, por que o Pai está falando de novo pra gente? É tipo nos reafirmando, falando assim, não esquece, né? Porque muitas vezes a gente deixa voz, pensamento, né, que vem para querer apagar a luz que está em nós, que é a luz de Cristo, que está em nós, que é o amor do Pai. Que aí, aonde começa questionamento, aonde começa a dúvida, aonde abre a brecha, é aonde começa a vir a raiva, a inveja, aonde começa a vir o quê? A falta de perdão. E ali o Pai hoje está falando a luz que brilha o tempo todo, o Espírito Santo brilha o tempo todo. Então a gente tem que deixar Jesus brilhar o tempo todo na nossa vida. Como? Mostrando o amor ao Pai. Mas a gente, lembra? Por que o Senhor está falando aqui forte? É quando o Senhor me fez ler aqui fortemente. Ou seja, se quem estava apaixonado fortemente, ele estava tão apaixonado pela filha de Jacó que ele quis casar. E assim é nós, para mostrar a luz do Pai. A gente tem que lembrar todos os dias do amor do Pai conosco, para todo dia nós estar apaixonado, cada dia mais, para a gente lembrar do nosso compromisso. A gente fala, tô casada com o Pai, tô casada com Deus, né? Não abro mão, tenho um compromisso. Porque aí é o que vai fazer a luz de Cristo todos os dias, né? Ela aparecer através de nós, né? Está na nossa vida através de nós, porque a luz de Cristo, ela só vai levar a gente a amar mais, ela vai levar a gente cada dia mais ser mais apaixonado pelo Pai. E o que faz apagar a luz de Cristo? É a gente deixar coisas que vai entristecendo o Espírito Santo, e nós mesmos apagamos a luz, mas hoje o Pai está nos relembrando, falando a luz, né? A luz que brilha o tempo todo, e essa luz é a luz do Espírito Santo. O Pai está falando pra gente, independente, o Espírito Santo, ele brilha o tempo todo, ele não apaga. Quem apaga ele da nossa vida é nós, com a desobediência, com o pecado, né? Com a raiva, com a inveja, isso faz apagar, né? Porque não tem como a gente falar, eu tô vivendo com
com Jesus, né? Eu tô com o Espírito Santo e eu não perdoo, eu tô com raiva, eu tô com rancor, eu tô falando mal do outro, tô apagando a luz do outro, né? Porque é assim que o inimigo tenta, ele tenta apagar. E como que ele apaga? Ele apaga a luz, porque aí é onde a gente, se a gente deixar a voz que tá falando com a gente, é onde a gente vai ficando triste. O que a tristeza vai fazer? Vai apagando. Apagando, a gente vai deixando o quê? Entrar pro coração, entrar na mente, fica pensando, né? E por isso que o Senhor fala, né? Traz memória que traz esperança, ou seja, traz memória que vai avivar mais a luz, vai brilhar mais a luz ainda, o quê? Lembrar das promessas todos os dias. E o que é? A fé. A fé faz mostrar a luz de Cristo todos os dias, todos os dias. A fé nos leva a gente a ser apaixonado todos os dias pelo Pai, todo dia, porque aí a gente vai lembrar de onde o Pai nos tirou, o perdão dele, lembra? E aí é o que vai nos unir mais ainda ao Pai. Todos os dias a gente vai estar mais unido, mais apaixonado. E aí é onde a gente vai lembrar do nosso compromisso, querendo casar todos os dias mais ainda. Eu falo que, né, eu casei com Deus, né? Eu falo, meu esposo é Deus, né? E assim, cada dia eu estou mais apaixonada. Cada dia eu estou mais apaixonada pela palavra. E hoje, quando o Senhor falava a luz que brilha o tempo todo, é o Senhor nos lembrando o quê? Da luz dele que está em nós. Para a gente não deixar nada, ninguém, nada apagar essa luz. Nada. Porque aí a gente fica na escuridão, é onde a gente fica nas trevas, é onde a gente começa a perder a esperança, porque a esperança mostra a luz de Cristo. E a falta de esperança mostra o quê? Que a gente está na escuridão, sem direção, perdida. Então hoje o Pai está falando a luz que brilha o tempo todo, a luz do Espírito Santo. Que a gente lembre-se dessa luz, e essa luz é Cristo na nossa vida, é o amor do Pai. Né? Que é o Espírito Santo que está nos guiando. Ele é a luz que brilha o tempo todo. O Espírito Santo brilha o tempo todo porque ele nos guia, ele que nos guia. Não é a escuridão não. Entende? Então que a gente possa lembrar hoje, o Pai está falando com a gente do amor dele conosco, que é a luz que brilha o tempo todo. É o amor de Cristo em nós e através de nós. Porque como que a gente mostra a luz de Cristo? É amando o próximo, a gente está mostrando o nosso amor com o Pai. Quando a gente ama, a gente demonstra o nosso amor. Lembra que amor é atitude. Quando a gente mostra o nosso amor, a gente está mostrando a luz de Cristo. A gente está mostrando a luz de Cristo em nós. A gente está mostrando a luz do Pai, né? Falando, Deus, Ele nos ama. E eu também amo. Que a gente não deixe nada. Hoje o Pai está falando isso com a gente de novo. Tipo, reafirmando e falando, não esquece a luz que brilha o tempo todo. Ela não brilha só um pouquinho, ela brilha o tempo todo. Ela não para de brilhar. E essa luz é o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia, dizer que tu és bom, digno de toda honra, de toda glória. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. E aqui o Senhor está falando da sua luz, ó Pai, que brilha, que é o seu amor em nós e através de nós. Pai, que nós possamos, ó Pai, fazer, Senhor, com que somente a Tua voz fala conosco. Pai, eu peço que o Senhor blinda a nossa mente, blinda nossos corações, Pai, para que nós possamos ouvir somente o que o Senhor quer falar conosco, para mostrar mais e mais a Sua luz em nós, ó Pai, o Seu amor que é grande, ó Pai, por nós e através de nós. Pai, sabemos, ó Pai, que o Senhor está reafirmando, o Senhor está falando novamente para a gente se atentar, não deixar nada e ninguém apagar a nossa luz. Pai, que aonde há trevas, ó Pai, a Sua luz entra, Pai. Faz com que, Pai, a Sua luz brilhe mais e mais, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ser luz, ó Pai, aonde a gente for, ó Pai, e também, Senhor, ajudar outros, Pai, a viver nessa luz com a Tua luz, que é o Cristo em nossas vidas, ó Pai, é o Espírito Santo nos guiando, ó Pai, que nós possamos ser luz, Pai, em qualquer lugar, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, demonstrar o Teu amor e mostrar a Tua luz, que é o Senhor em nossas vidas, como o Senhor já tem falado, ó Pai, o Senhor é amor, ó Pai, que nós possamos demonstrar o Seu amor, Pai, que a Sua luz, ó Pai, seja mais e mais, ó Pai, brilhando em nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, lembrar, ó Pai, que tudo é pela fé, Pai, e a fé nos faz, ó Pai, a gente a ter esperança, a mostrar a luz que há em nós, que é o Teu amor, Pai, que algo o Senhor quer nos levar a viver, ó Pai, e mostrar mais e mais a Tua glória, ó Pai, e glorificar o Teu nome. Pai, a minha oração é nessa manhã, Pai, que nós possamos, ó Pai, lembrar, ó Pai, todos os dias, ó Pai, mesmo, ó Pai, que vier qualquer situação, ó Pai, para querer apagar, o Senhor está falando a luz que brilha o tempo todo, o Seu Espírito Santo não é apagado, Ele é
luz que brilha o tempo todo e que nós possamos lembrar disso todo o tempo. Pai, assim é a minha oração, que cada um hoje, ó Pai, viva contemplando essa luz, que é a luz do Espírito Santo em nós e através de nós. É no nome que há poder que eu já oro e já te agradeço, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar, mostrando a luz dele em você e através de você, com o amor dele que é grande, tá bom? Tchau, fica com Deus.